Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe, irmãos. Mais uma vez aqui, como boca de Deus, para ministrar mais uma vez a palavra do Senhor. Eu declaro que Deus abençoe cada um de vocês que estão assistindo, que possa o Senhor, através dessa mensagem, aumentar a fé de cada um de vocês. A palavra de hoje se encontra lá em 2 Reis, capítulo 2, versículo 9, que diz assim: Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: Coisas duras pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que, vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e os seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, e voltou-se para a borda do Jordão. Amém? Para quem não sabe quem é Elias, Elias era um homem que foi levantado por Deus no tempo de Reacabe, de Jezebel, para estar confrontando o rei Acabe, porque o rei Acabe ele se casou com Jezebel e o povo naquela época se afastou do verdadeiro Deus e começou a adorar Baal, vindo culturalmente, vindo da princesa Jezebel, a qual, casando com o rei Acabe, trouxe essa cultura, começou a conduzir a mente de rei Acabe para fazer templos a Baal, a Aserá, e o povo começou a apostatar da fé, começou a deixar de crer num verdadeiro Deus que tirou do Egito e passou a adorar Baal. Então, nesse período, Deus chama Elias. Elias era de uma cidade de Tésbita, e o encontro de Elias com Reacabe, Elias profetiza que não ia chover, não haverá chuva. Então Elias profetiza e Deus assina embaixo e não houve chuva. Quando ele profetiza, o próprio Deus fala para Elias ir para o rio de Queribe, porque ali Elias ia ser sustentado por corvos e ia beber a água do rio. Quando a água do rio acaba porque não está chovendo, começou a seca aparecer, então a água do rio começou a diminuir. Então Deus fala para Elias para ir até a cidade de Serepta, onde Deus deu uma ordem a uma viúva para alimentar Elias. Elias vai para lá, passa um tempo lá. Quando acaba esse tempo, Deus fala para Elias voltar e encontrar o rei Acabe, para que, encontrando o rei Acabe, Elias confrontasse os sacerdotes de Baal, de Aserá. Então Elias volta, fala com o rei Acabe
e eles se encontram no monte. E quando eles se encontram no monte, Deus, através de Elias fala para Recabe para que eles venham trazer animais para estar fazendo um sacrifício, e Elias também ia fazer um sacrifício ao Deus de Israel e mandou os sacerdotes, eles de Baal, a Será, fazer sacrifícios aos deuses deles. Só que eles faziam os sacrifícios, cortavam os animais, mas e ele falou claramente, Elias falou: aquele que descer com fogo é o verdadeiro Deus. Então os sacerdotes começaram a cortar os animais, começaram a cantar os rituais deles em volta dos altares. Só que se passou horas, passou bastante tempo e nada de resposta. Então os sacerdotes deles começaram a se cortar, enquanto isso Elias zombava deles, e até que chegou um tempo onde Elias falou: chega, agora é a minha vez. Então Deus, através de Elias prepara o altar, ajeita o altar, pede para Recabe para vasilhas de águas para molhar o altar, molhar o sacrifício, e se tornou em volta do altar uma vala com cheio d'água, e tudo ficou molhado. E eles zombavam porque se um altar seco já é difícil pegar fogo, imagine um altar molhado. Só que aí é uma demonstração do poder de Deus através de Elias. Quando Elias ele dobra o joelho e clama ao Senhor, o fogo desce do céu e queima não só o holocausto que está no altar, não só o altar, mas a água seca, e todos se maravilham e começam aí inclina o coração de volta para o Deus verdadeiro, que é o Jeová Rafá, Jeová Jireh, o Eu Sou, o Deus que tirou o povo de Israel do Egito. Então eles começam a clamar ao verdadeiro Deus. Então Elias manda todo o povo matar os sacerdotes. Então os 850 sacerdotes que sentavam na mesa de Jezebel foram mortos. Depois disso, passou um tempo, só que Elias ele começa a pedir a morte dele. Por quê? Porque Jezebel ameaça ele, e ele se esconde, ele vai para uma caverna e pede a sua morte. Só que Deus ele fala para ele que longa é a caminhada dele. Só que Deus ele também fala para ele na Síria levantar um rei na Síria, levantar Jeú como rei de Israel e também escolher um sucessor para ele. Então ele vai e faz isso que Deus manda. Ele vai, escolhe, unge, se eu não me falha a memória, o rei Adão. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Ele unge um rei para a Síria. Depois unge Jeú como rei de Israel. E depois ele vai atrás de Eliseu, que estava atrás dos bois. Quando Elias vê Eliseu, coloca a capa dele sobre o ombro de Eliseu. Eliseu entende que é um chamado de Deus. Então Eliseu ele pega todos os 12 bois que ele tinha, corta, faz e distribui, e depois ele vem e segue Elias. Desde então Eliseu não sai do lado de Elias. Aonde Elias fosse, Eliseu estava do lado. Mesmo Elias falando: fica aqui que eu vou ali, porque Deus mandou. Eu vou aonde você for, eu vou. Então Eliseu não partou até
quando ele foi a Jericó, quando ele foi o Jordão, quando ele chegou ao Jordão, Elias com ele atravessa o rio, e do outro lado Elias faz essa pergunta que está no versículo 9. Elias pergunta: pede-me o que queres que te faça antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Então Elias, sabendo, e Eliseu sabendo que Deus ia levar ele pergunta: pede-me o que tu queres, o que eu posso fazer por você antes que eu seja tomado de ti. E Eliseu, ele poderia muito bem pedir qualquer coisa, outras coisas, bens materiais, pedir coisas que não, talvez não ia trazer a alegria realmente no coração dele, mas ele escolheu a porção dobrada de Elias. Por quê? Porque Eliseu com certeza ficou sabendo do grande poder de Deus através de Elias, porque Elias falava que não ia chover, não chovia. Falava para descer fogo do céu para matar o capitão e os soldados de Reacabe, acontecia. Então, e quando ele orou diante do altar lá no monte, também desceu fogo. Então Eliseu, eu creio que Eliseu, ele conhecia a fama e o grande poder de Deus através da vida de Elias. Então Eliseu queria o dobro daquilo, queria fazer bem mais coisa do que aquilo. Então ele ficou até o final. Então Elias falou: coisa dura pediste. Se vires quando for tomado de ti, assim te fará, porém, se não, não te fará. Então, se Elias foi tomado espiritualmente, carros de fogo do reino de Deus veio e tomou ele, levou, então eu creio aqui que os olhos de Eliseu se abriu para ver os carros de fogo e Elias sendo tomado. No entanto que no versículo 12, o próprio Eliseu vendo, ele clamou: meu pai, carros de Israel e os seus cavaleiros. Então dá a entender, eu creio que Eliseu viu o próprio Senhor levando Elias num carro de fogo. Então os olhos de Eliseu se abriu, então ele viu Elias ser levado. Então testifica quando Elias fala: se tu me vires sendo tomado, então Eliseu viu. Então Eliseu ficou até o final. Eliseu exerceu a fé dele. Ele não deixou de lado, ele não parou, ele não descreu, ele não deixou a fé dele de lado. Pelo contrário, ele foi até o final, ele foi até o fim. Quando ele viu Elias sendo levado e sumir, aí sim. E quando a capa de Elias caiu, ali foi o sinal da confirmação daquilo que Eliseu pediu. A fé dele foi confirmada ali. A fé de Eliseu foi confirmada ali. Ele recebeu o que pediu porque ele ficou até o final, vendo Elias a subir e sumir, e o sinal da sua fé foi a capa de Elias que tinha caído. Ele usou a fé, ele ficou até o final. Ele foi até o fim. Ele só parou de crer ou parou de ver quando ele viu Elias sumir.
Tem muita gente que Deus fala, me pede o que tu queres que eu te faça, como Jesus falou para o cego de Jericó. O cego de Jericó usou a fé dele até o final. Eu quero ver, Senhor. E ele o viu. Deus abriu os olhos, Jesus abriu os olhos dele. Aqui, Eliseu viu Elias sumir. Então isso foi e a capa cair. Então isso, a capa caindo foi um sinal da confirmação da fé de Eliseu. E isso me chama a atenção que hoje não é diferente. Deus abriu um leque na minha mente e eu comecei a meditar que o sinal hoje do poder, porque Eliseu ele pediu porção dobrada, e porção dobrada é poder dobrado, unção dobrada. E ele recebeu, mas ele foi até o fim. Ele creu até o fim que receberia essa porção e queria ser sucessor de Elias. Hoje não é diferente. Jesus ele veio para nos dar autoridade e poder sobre todo o inimigo. Em Lucas 9:1 está escrito: Jesus reuniu os 12 e lhes deu poder e autoridade, todos os demônios, e cura os enfermos. Jesus ele deu poder e autoridade sobre todos os demônios, cura e os enfermos. Então Jesus ele veio para nos dar autoridade. Jesus ele nos deu, e em Lucas 10:19 está escrito também: eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Jesus ele veio e deu autoridade para curar, para expulsar demônios, para pisar em serpentes e escorpiões. Ele nos deu o poder de ser chamado Filho de Deus. Mas quais são os sinais? O sinal ali na época de Eliseu e Elias foi a capa caindo. A capa foi a confirmação e a certeza, a certeza da fé de Eliseu. A recompensa pela fé de Eliseu exercida. Então, quais são os sinais hoje para que a gente tenha o poder? Jesus ele falou que nós faríamos coisas maiores que ele. Então eu entendo que nós podemos ter porção, poder maior que Jesus, em fazer coisas maiores que ele, como Eliseu. Eliseu fez coisas maiores, sim, que Elias. Então, não é diferente. Hoje, Jesus ele mesmo falou: se maravilhais com isso, vocês farão coisas maiores. Se crer, farão coisas maiores que isso que vocês veio fazendo. E nós que somos cristãos, temos essa porção dobrada sim. Se pedirmos, e nós, quando aceitamos Jesus, nós recebemos. Por quê? Porque o sinal já está. A gente crê que Jesus ele é o Filho de Deus, é o primeiro sinal. Cremos na cruz, na crucificação,
Ele foi para a cruz, ele morreu, cremos na ressurreição, ele está vivo e cremos na palavra que é o Evangelho, a doutrina, o ensinamento. Cremos que o Espírito Santo de Deus nos selou, está conosco. Então são os sinais visíveis e que nós temos. Por que visíveis? Porque está escrito, estamos lendo aqui, ó, está com nossos olhos, tá? O Espírito Santo testifica no nosso coração. Então são sinais. Então nós temos e podemos fazer coisas maiores que o Senhor fez aqui na terra. Podemos sim ser chamado como Paulo, que viu coisas inefáveis que o Senhor mostrou a ele. Escrever coisas que só o Senhor pode nos inspirar. Mas para isso, quem não aceitou Jesus precisa aceitar. E quem já aceitou precisa crer nos sinais, precisa crer, precisa fortalecer a fé, a confiança. Jesus já fez o mais difícil, que é ir para a cruz, que é morrer no nosso lugar, para que nós possamos exercer a porção dobrada hoje, fazer maravilhas. E quais são as maravilhas que podemos? É pregar o Evangelho com autoridade e poder, é curar, é expulsar os demônios com autoridade e poder, é se santificar para ter mais autoridade e poder. Esses são os sinais. Tá claro aqui, da mesma forma que foi no tempo de Elias e Eliseu, está sendo hoje, quando aceitamos Jesus. Se a gente firmar nossa fé até o final, receberemos aquilo que pedimos. A primeira coisa que nós pedimos quando aceitamos Jesus é a salvação. Então Ele nos deu. Mas se ficarmos firmes até o final, até a gente descer ao pó, viveremos nessa salvação eterna. E faremos coisas que nem Eliseu, Elias, Jesus, os discípulos, até maiores. A única coisa que Deus quer, o Senhor quer, vai até o fim crendo. Não larga, não saia de perto, não larga, não abandona, vai até o final para receber aquilo que vocês pediram. Não larga a fé, não abandona, não larga Jesus. Elias aqui está representando Jesus hoje. Naquele tempo. Elias naquele tempo é Jesus hoje. E Eliseu somos nós. Onde Elias ia, Eliseu estava lá agarrado.
com intimidade, conversando ali, ó. E hoje não é diferente. Jesus quer que a gente esteja agarrado com Ele. Para onde a gente for, Ele vem estar agarrado com a gente, mas precisamos estar agarrado com Ele. E através dele recebemos a porção dobrada todos os dias. Todos os dias precisamos de porção dobrada, de poder, porque todos os dias a gente guerreia. Todos os dias o inimigo, o adversário, vem nos confrontar, vem tentar nos abater, tentar nos diminuir, tentar nos destruir. Só que se a gente não ser que nem Eliseu, ficar agarrado até o final para receber a porção dobrada, nós não vamos desfrutar do que Deus tem de melhor para nós, do que Jesus tem de melhor para nós. Seremos como a escola de profeta lá na época deles, questionando, todo mundo distante, um monte de profeta, mas todo mundo longe de Eliseu, só longe de Elias, só Eliseu ali agarrado ali, querendo ter intimidade com ele. O Senhor está dizendo, tenha mais intimidade comigo, se agarra mais comigo, usa mais a fé, crê mais até o final, que o que vocês vão ver, vocês vão desfrutar do melhor que eu tenho para vocês. Então Eliseu, ele desfrutou, porque ele foi um grande profeta na época dele, sendo um sucessor de Elias. E tem mais. A Bíblia mesmo diz que quando Eliseu morreu, os ossos dele no buraco, quando jogaram um morto lá, o morto ressuscitou. Mesmo os ossos, nos ossos, para você ver o grande poder da porção dobrada que tinha sobre Eliseu. Até os ossos fez o morto ressuscitar. Jesus, ele fez o morto ressuscitar, ele ressuscitou dos mortos. Então Jesus está falando, se agarra em mim que vocês vão viver coisas que ninguém viveu até hoje. Ressuscitar mortos vai ser fichinha para quem estiver agarrado com Deus, com Jesus. Então, quer porção dobrada? Quer mais intimidade com Deus? Fica firme até o fim. Que quanto mais próximo de Jesus, mais cheio do Espírito Santo seremos. Quanto mais lemos a palavra, que é o Verbo, e o Verbo é Jesus, mais cheio do poder de Deus temos, até transbordarmos. Quer vencer o mundo como Jesus venceu? Ele mesmo fala, eu venci o mundo. Então eu entendo que para vencer o mundo tem que estar junto com ele, agarrado nele. Sem ele nada podemos fazer. Que nesta noite voltamos o nosso coração mais profundamente para a vontade de Deus, para Jesus, e buscamos exercer a nossa fé com mais força, para que possamos receber pela fé
até o fim, exercendo a fé até o fim, recebemos aquilo que pedimos, que pelo poder de Jesus temos direito. Porque Ele entregou a vida dele lá na cruz para que possamos ter o direito de ser salvo. Pela graça, sim. Mas creia até o fim e receberemos o nosso galardão, a coroa da vida, e viveremos eternamente adorando, engrandecendo e exaltando o Senhor das nossas vidas, Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Santo dos Santos. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor resplanda sobre ti o rosto dele e te dê a paz. Que você que ouviu essa mensagem, em nome de Jesus, possa compreender e buscar se firmar, se entregar mais e exercer a tua fé em Cristo Jesus. Eu profetizo nesta noite, e toda barreira, todo impedimento, tudo aquilo que possa tentar impedir de você chegar até o fim, eu declaro agora em nome de Jesus, caia por terra, porque você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Fique em paz e até a próxima.